Boa noite, pessoal. Meu nome é Elias Reis e eu quero falar de islamismo, né? A, a palavra Islã significa renda-se e é uma religião que tem crescido abruptamente pelo mundo. Nos últimos tempos, devido ao nível de guerra muito elevado naquela região oriental do Oriente Médio, onde tem os países árabes, está tendo muita guerra e está havendo uma diáspora, ou seja, uma dispersação do povo árabe pelo mundo, principalmente pela Europa. Mas já aqui no Brasil também a gente pode começar a ver uma grande incidência. Eu que moro aqui na Zona Leste, já tenho observado muitos muçulmanos ali com as suas indumentárias, andando em mesquita. Tem uma mesquita já até um certo tempo no Paris, tem uma mesquita ali na Avenida do Estado, tem uma escola especializada para crianças muçulmanas na Avenida Conselheiro Carrão, aqui na Zona Leste. Bom, mas enfim, eu vou dar uma prévia aqui rapidinho, mais ou menos do que é, como surgiu a religião muçulmana. Essa religião ela surgiu mais ou menos no ano 600 depois de Cristo, tá? Um homem chamado Mohammed, que nós conhecemos mais aqui como Maomé, segundo ele recebe uma revelação do anjo Gabriel, seria o mesmo Gabriel que aparece na Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, né? E nessa revelação ele começa a citar os textos daquilo que mais tarde vai ser o Alcorão. O Muhammad, o Maomé, ele não sabia ler nem escrever. Então ele recebe aquela informação e passa para os escribas daquele período ali, para que eles pudessem escrever aquilo, e isso vai formar o Alcorão, né? A palavra Alcorão, ela significa recitação, justamente por isso, porque ele foi uma recitação de Moisés para que os escribas pudessem escrever, né? Bom, a gente sabe, acho que aqui no Ocidente, aqui no Brasil, quando se fala em passar férias em algum lugar do mundo, para aqueles que podem viajar para outros países, ninguém diz assim: olha, eu vou passar minhas férias lá no Afeganistão, né? Eu vou passar no Paquistão, no Azerquistão, porque quando nós olhamos para aqueles lados, a impressão que nós temos é que é um lugar de uma ideologia, de uma cultura muito diferente da nossa. E sempre nós vinculamos isso a guerras, a morte, enfim, a uma série de coisas ruins, e não temos então vontade, né, de participar dessa cultura, fazendo viagens para esse lugar. Bom, e na realidade isso é a mais pura verdade, né? Muitas coisas ruins acontecem porque lá no Oriente Médio, os países do Oriente Médio, eles têm uma teocracia. O que isso significa? Que o Estado e a religião é apenas uma coisa, né? Então lá o Estado e o Alcorão seria a Constituição. Aqui no Brasil nós temos a nossa Constituição. Nossa Constituição aqui não é a Bíblia, porque no Brasil não é uma teocracia, é uma democracia. Mas lá não. Lá quem determina as leis, as regras de como que devem acontecer as coisas é o Alcorão, né? E aí a gente sabe que existe uma desigualdade entre homem e mulher muito grande, sempre vinculado a guerras, à morte de pessoas, crianças passando uma série de dificuldade. Agora nós estamos vendo os campos de refugiado produzidos pelo Estado Islâmico na Síria. E isso devido a uma religiosidade que faz mal para todos aqueles que se aproximam dela. Essa é a religião islâmica. A palavra Islã significa renda-se, né? E por que eles conseguem causar tanta destruição, tanta morte, tanta guerra? Eles têm, na verdade, um livro, né? Eles têm uma religião, eles têm uma diretriz religiosa, e nessa diretriz religiosa é onde eles vão achar as fontes para que haja tanta mortes e assassinatos e mulheres
apanhando em praça pública, e homens tendo a cabeça decepada, como agora nós estamos vendo. Há pouco nós começamos a ver esses vídeos do Estado Islâmico decepando cabeça de pessoas. Pessoal, eu vou terminar por aqui, vou fazer um próximo vídeo, aonde eu vou citar os textos do Alcorão, que se baseia, né, onde eles se baseiam nessa destruição que é naquelas nações e que está querendo isso se espalhar pelo mundo inteiro. Obrigado pelo enquanto.